quero olhar de frente para a câmera, porque a gente vai ver essa mesa virar. Nós vamos pegar todos vocês que usurparam do poder, que abusaram do poder, achando que estariam impunes. Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal em ambos os casos. Só que agora a expectativa é que a PGR valide as denúncias. Um outro temor entre aliados do ex-presidente é sobre o fim do inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado, que deve ser finalizado até o fim deste ano. O entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vai ver ele concluído ainda esse mês, agora que acabou a eleição? Olha, a investigação, como eu sempre disse, ela tem o seu curso, o seu prazo necessários para que a gente cumpra a tarefa com o nosso trinômio básico: autonomia da equipe de investigação, qualidade da prova e responsabilidade. A equipe tem trabalhado ao longo do tempo com essas premissas e tem a expectativa de ainda nesse mês de novembro concluir todas as investigações que dizem respeito aos ataques à nossa democracia. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de novembro de 2024, são 11 horas da manhã. A operação de hoje da Polícia Federal ocorre na esteira do indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado entre hoje e sexta-feira. Era mais do que previsível que tudo o que está ocorrendo hoje ocorreria. O diretor-geral da Polícia Federal avisou que o indiciamento ocorreria neste mês. Conforme foi divulgado amplamente aqui no blog da Cidadania, o indiciamento e a posterior denúncia pela PGR e abertura de ação penal contra Bolsonaro pelo Supremo ocorreriam no âmbito de uma ampla divulgação dos crimes do ex-presidente, como está acontecendo hoje. Os detalhes do nível de criminalidade do plano golpista de Bolsonaro servem para preparar o terreno para a denúncia que ocorrerá a qualquer momento. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Não é novidade para ninguém. Com provas recém-descobertas, a Polícia Federal já está concluindo neste mês de novembro o inquérito contra Bolsonaro e aliados por golpe. Esses são os principais personagens dessa trama. Esses são os três que fizeram todo o plano, que arquitetaram todo o plano, e coube a Ramagem e a Braga Neto levar a cabo tudo aquilo que eles planejavam, só que não conseguiram. Veja que com o indiciamento chegando, o Bolsonaro vê o clima para ele piorar no STF devido ao atentado em Brasília. Na avaliação de ministros do STF, ataque com explosivos tem ligações com a onda radical que resultou no 8 de janeiro. A pedido de aliados de Bolsonaro, Temer conversou recentemente com Moraes para desbloquear o passaporte dele e não deu em nada, porque o Bolsonaro está com um pé dentro da gaiola. A Polícia Federal encontrou conexão entre os militares, os atos golpistas e o governo Bolsonaro. As Forças Armadas já estavam sabendo da operação e o general que foi preso era ligadíssimo ao governo Bolsonaro. A Polícia Federal fechou os detalhes da conexão entre os militares e os atos golpistas e a possível ligação entre eles e o Palácio do Planalto no período do governo Jair Bolsonaro. Segundo investigadores, a operação contra-golpe deflagrada nesta terça-feira é uma das últimas etapas das investigações sobre a elaboração de planos para provocar uma intervenção militar no país. As Forças Armadas já esperavam a operação deflagrada nesta terça e avaliam a ação como importante para saber quem eram os militares que flertaram com o golpe. O Bolsonaro estava pescando hoje quando ficou sabendo do que aconteceu. A operação prendeu os militares sob a acusação de que planejavam assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Moraes no final de 2022. E ele, até o momento, não se pronunciou sobre a operação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira 19, que prendeu 5 integrantes das forças de segurança por planejar o assassinato de autoridades.
Segundo interlocutores de Bolsonaro, enquanto agentes da PF realizavam a ação, Bolsonaro está pescando no litoral de Alagoas, acompanhado pelos ministro Sanfoneiro, ex-ministro do turismo do Bolsonaro. A operação da PF hoje mira esse grupo de agentes especiais que agiram sob mando de Braga Neto e com a anuência de Bolsonaro. Segundo a polícia, os 5 presos são o general da reserva do Exército Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo, o major Rafael Martins de Oliveira e um agente da Polícia Federal chamado Vladimir de Matos Soares. Todos eles já estavam sendo investigados. De acordo com as investigações, a quadrilha usou seu conhecimento técnico para elaborar um sofisticado plano entre novembro e dezembro de 2022 para matar Lula. Bom, o fato é que há robustos, gravíssimos indícios de plano de executar o presidente do TSE com técnicas militares e terroristas, diz Moraes. A PF prendeu os militares da reserva e a Polícia Federal, em operação, investiga plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. O Moraes já estava preparando tudo. Tô na posição, abortar, prossegue para resgate. Militares chegaram a tentar a prisão clandestina de Moraes em 2022. Mensagens obtidas pela Polícia Federal em celulares dos militares investigados por articular um plano de golpe de Estado em 2022 indicam que naquele ano o grupo chegou a se posicionar nas ruas de Brasília para uma ação clandestina que teria como alvo o ministro do Supremo. As mensagens constam na representação da Polícia Federal que levou às prisões dos 4 militares. As mensagens trocadas entre os integrantes do grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos, possivelmente para executar ações com o objetivo de prender Alexandre de Moraes. O plano dos golpistas falava em neutralizar Lula com envenenamento ou colapso orgânico. Informações sobre o plano intitulado Punhal Verde e Amarelo foram obtidos em apreensão sobre o general Mário Fernandes, alvo da Operação Tempus Veritatis. A Polícia Federal encontrou conexão entre militares, atos golpistas e o governo Bolsonaro. Forças Armadas já esperavam a operação. E o ex-ministro interino de Bolsonaro é um dos presos em ação da PF por planejar o assassinato. O general Mário Fernandes atuou também em cargo de liderança do PL cedido ao gabinete de Pazuello. E o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes só não ocorreu por detalhes, diz o ministro. Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, está no Rio e comentou a operação que prendeu os Kids Pretos. O Paulo Pimenta comentou a operação contra a organização criminosa que ia matar o Lula e, segundo o Pimenta, o plano para matar o presidente Alckmin e Moraes só não ocorreu por detalhes. Estou muito inspirado sobre a participação do governo Bolsonaro no golpe que tentaram executar no Brasil, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente eleito, e isso só não ocorreu por detalhes, disse Pimenta. Eu me lembro desse período, que foi o período de uma tentativa de explosão de caminhão próximo do aeroporto, e isso acabou culminando no 8 de janeiro. A operação sobre os militares que planejaram matar Lula é baseada em material apreendido com o general. Informações sobre o plano intitulado Punhal Verde e Amarelo foram obtidas em apreensão sobre o general Mário Fernandes, que foi alvo da Tempus Veritatis. E o Pimenta ele diz que essa operação envolve o núcleo de poder do Bolsonaro. O ministro da SECOM falou sobre a organização criminosa e ele aponta aquilo que você já viu aí, que realmente só não ocorreu por pouco esse caso, e as revelações que estão sendo feitas hoje mostram basicamente que o núcleo do poder não tinha como não está sabendo como é que o Bolsonaro, candidato a vice,
a presidente não sabia que o seu vice estava organizando o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. E com a delação em xeque, o Mauro Cid presta novo depoimento na Polícia Federal nesta sexta, e agora já se sabe que ele sabia do plano para matar Lula. Investigadores afirmam que o ex-ajudante de ordens participou de reuniões com militares que planejavam as execuções. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid sabia do plano de uma organização criminosa para matar Lula após as eleições de 2022. Os investigadores disseram que o ex-tenente participou da conspiração. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.